Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte CC do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos abrir o projeto no AutoCAD. A linha de corte CC é uma linha que passa pelas entradas laterais do galpão, aonde a visualização é feita observando-se o desenho da esquerda para a direita. Eu vou desenhar o corte CC, tomando-se como base o corte BB. Então, para isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o corte BB, entre para finalizar a seleção, ponto base. Vou clicar aqui por debaixo da calçada, vamos diminuir o zoom e eu vou deixar alinhada com a calçada da planta baixa. Para isso, eu vou pousar o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Já vou corrigir a legenda de uma vez, então duplo clique na legenda. No lugar da planta 03 é a planta 04 e no lugar de corte BB é o corte CC. Ok. Vamos dar o zoom no corte CC. Eu vou apagar aqui as cotas externas. Delete. E vou apagar alguns elementos internos. Eu vou clicar aqui nesse ponto e vou abrir uma janela. Eu vou preservar as inclinações. Delete. Vamos dar o zoom aqui no centro. Eu vou deletar essas linhas que ficaram aqui. Delete. Vou deletar a cota de 0,46. Delete. E vou deletar a hachura. Vamos diminuir um pouco o zoom. Aqui tem duas linhas que ficaram na camada gaiolas aves, vou selecioná-las e vou pressionar a tecla Delete. Vou expandir ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Vou unir essas duas linhas aqui, Enter para finalizar a seleção e executar o comando, Enter eu chamo o comando unir novamente e vou repetir o mesmo procedimento do outro lado. Então, essa estrutura aqui vai ficar sendo a base do meu corte CC. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte CC, entre para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui por debaixo da calçada e aí vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Eu estou na camada símbolo de nível, vou alterar para a camada alvenaria em vista, comando desenhar, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar o início e o fim do pé dilúvio. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no menu de camadas novamente e vou ativar a camada esquadrias. Enter eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar o início e o final da porta. As demais portas, basta eu marcar o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos centralizar o corte CC. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar somente o corte CC, deixando de fora a legenda. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente o corte CC. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o corte CC. Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui na calçada e vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Vou aproveitar para poder já fazer o alinhamento do corte CC com o corte AA. Para isso eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui por debaixo da calçada, caminha para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor debaixo da calçada do corte AA, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. Eu preciso fazer uma pequena correção aqui no nível da calçada, uma vez que aqui na entrada lateral, esse nível da calçada está a 0,28 metros acima da linha de terra. Então, vamos retornar lá para o corte CC, vamos deixar ele centralizado. Comando mover, cursor na área de desenho,
Vou selecionar o símbolo de nível junto com a calçada, a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 18 centímetros. Então, vou digitar 0,18, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Entre para finalizar o comando aparar, vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, entre para o modo estender direto, e aí eu vou estender essa extremidade e a extremidade oposta. Entre para finalizar o comando estender. Duplo clique no bloco, no lugar de mais 0,10 é mais 0,28, ok? Vamos clicar aqui nessa linha e conferir, basta pousar o cursor aqui nessa extremidade e está lá escrito 0,28. ESC, vamos repetir o mesmo procedimento do outro lado, duplo clique no bloco, no lugar de mais 0,10 é mais 0,28. Ok? Para fazer o pé dilúvio, eu vou dar o zoom aqui nessa região, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vou selecionar essa linha de calçada, enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas de construção. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, o pé dilúvio ele tem 5 centímetros de profundidade, vou digitar esse valor, 0,05, enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar no símbolo de nível 0,28, clico aqui nesse grip e aí eu vou deslocar ele para essa posição. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto e eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e vou refazer a linha aqui de cima. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, corresponda à camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Enter, eu chamo o comando corresponder novamente. Eu quero que essas linhas aqui, Enter, correspondam à camada alvenaria em corte. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Eu vou repetir esse mesmo procedimento lá do outro lado. Então, vamos diminuir o zoom. Vamos aqui para esse lado. Vou clicar aqui na cota de 0,28. Clica aqui no grip e aí eu vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nesse ponto. ESC, vou apagar essa linha, delete, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas relativas ao pé dilúvio. Entre para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, posso clicar aqui nessa posição. Excluir objetos de origem? Não. Feito o pé dilúvio, eu posso começar a trabalhar as portas. Vou começar com a porta do escritório. Para isso, eu vou ter que reconstituir os níveis do piso. Então, aqui no setor de produção, o piso está a 46 centímetros acima da linha de terra. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar esse valor, 0,46. Enter, clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente. Vou informar a espessura da soleira da porta, que é de 2 centímetros, 0,02. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. Vou informar a altura da porta, que é de 2,10 metros, 2,1. Vamos dar o zoom. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. E eu agora vou informar a espessura do alisar, que é de 5 centímetros, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vão ser as duas linhas guias de construção. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui à esquerda e as mesmas linhas à direita. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas duas linhas. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos lá para a base da porta. Comando aparar novamente.
cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui e a de cima e vou repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado. Vou aparar essa linha aqui de baixo e a linha de cima. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, vou refazer as linhas que eu apaguei na camada alvenaria em vista. A mesma coisa aqui do outro lado. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos refazer. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas aqui da soleira da porta, Enter, correspondam à camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Então, agora a soleira da porta está desenhada. Vou lá no comando corresponder novamente, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas, Enter, correspondam à camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.05, Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter, vamos dar o zoom aqui no desenho, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vamos aparar as linhas à direita e as linhas à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom, vou lá no menu de camadas e vou reativar a camada esquadrias. Botão inserir, e aí eu vou localizar o bloco maçaneta da porta. No caso, vai ser o bloco maçaneta alavanca vista frontal. Clico. Cursor na área de desenho, vamos dar o zoom aqui nessa região, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser essa quina aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 0.05 no X, vírgula 1.1 no Y. Enter, vamos diminuir o zoom, vamos dar um comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui no centro do bloco, vamos dar uma rotação de 180 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a porta com a janela Window. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio aqui dessa aresta. Clico e eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou clicar aqui nesse ponto. Continuo caminhando. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar as duas linhas guia. Vamos retornar lá para a planta baixa. Aqui no cômodo de armazenamento de ovos, a hora que eu fechar essa porta, a maçaneta vai ficar apontando para o lado mais externo da lateral do galpão. Então, preciso corrigir isso aqui no corte CC. Basta ir lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o objeto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Sim. Vamos diminuir o zoom, vou começar a fazer aqui as portas laterais. Então, para isso, eu preciso reconstituir o nível do piso. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse nível, que é de 46 centímetros, 0.46. Enter. Clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vão ser essas duas linhas. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essa linha à direita e a linha à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a altura da porta, 2.1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar as duas linhas de cima e as duas linhas que eu tenho aqui na base. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas e vou reativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. E aí eu vou refazer as linhas que eu aparei. Vou clicar aqui nesse ponto, aqui embaixo. Enter duas vezes, mesma coisa aqui do outro lado. Enter duas vezes, vou repetir o mesmo procedimento aqui em cima. Enter duas vezes, Enter para finalizar o comando linha. Comando corresponder, cursor na área de desenho,
Eu quero que essa linha aqui, Enter, corresponda à camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A porta tem 5 centímetros de espessura. Vou informar esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar essa linha que ficou aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Preciso inserir a maçaneta dessa porta. Para isso eu vou lá no corte AA e vou copiar a maçaneta que já está inserida aqui. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. E aí eu vou colar na mesma extremidade aqui no corte CC. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Eu preciso copiar essa estrutura lá para o lado direito. Então, para isso é mais fácil eu apagar essas duas linhas aqui. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os objetos a ser espelhados com uma janela Window, que é essa janela azul. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, eu vou clicar aqui no centro. Segundo ponto de espelhamento, eu vou seguir aqui o rastreador de objetos e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto e eu vou aparar essa linha que ficou aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhada aqui no corte AA. Então, a linha de corte CC ela está passando aqui nessa região e aí eu não tenho nenhum anteparo aqui tampando a caixa d'água. Então, eu vou enxergar a caixa d'água bem como a linha de laje. Então, vamos diminuir o zoom, vamos retornar aqui para o corte CC, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou desenhar a linha de laje, saindo aqui desse ponto do fechal e indo até o outro ponto do outro fechal. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom, vamos lá aqui no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a caixa d'água, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pousar o cursor aqui no meio dessa linha, a hora que a ferramenta ou Snap Mail acender, eu caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até o ponto de interseção com a laje. Clico, vamos diminuir o zoom, e eu vou colar aqui exatamente no meio dessa linha. Enter para finalizar o comando copiar. Para fazer o processo de cotagem do corte CC, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa região. Comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar aqui o tamanho da porta, vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar aqui na cota de 0,20, clica no grip de texto, pouso o cursor na quina da linha de chamada, a hora que a ferramenta ou Snap extremidade acender, espelha para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. ESC, vamos diminuir o zoom. Ferramenta de cota continuar novamente, ele está continuando essa extremidade. Vou dar um Enter para encerrar. Eu ainda estou dentro da ferramenta cota continuar, vou clicar aqui na extremidade oposta. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou pegar aqui a espessura do pé dilúvio. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Vai aparecer uma cota de 0,05 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,05, clica no grip, joga para a esquerda, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente e eu vou clicar aqui nessa soleira. Vou dar um pequeno afastamento. Enter, eu chamo a ferramenta de cota linear novamente e aí eu vou fazer a cotagem aqui do contra-fechal. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto. Preciso deixar alinhado com a cota de 0,9, vou clicar aqui nesse ponto. Clica na cota de 0,10, clica no grip e joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou pegar agora o pé direito,
Para isso, eu vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 3,10 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 3,10, clica no grip, joga para a direita. ESC, vou fazer a cotagem aqui da caixa d'água, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica nesse ponto, clica aqui no ponto de baixo e aí dá um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,77, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vou fazer a cotagem aqui da porta, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui nessa quina, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. E aí eu vou clicar aqui nessa interseção. A porta tem 2,10, vou deixar essa cota aqui nessa posição. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, vou pegar aqui a espessura do alisar, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos dar o zoom, clica na cota de 0,05, clica no grip de texto, pousa na quina da linha de chamada, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, espelha para baixo. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos lá para a base, ferramenta de cota continuar novamente, cursor na área de desenho, está continuando a extremidade de cima, Enter para finalizar aquela extremidade, e eu quero continuar a extremidade aqui de baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Preciso fazer a cotagem aqui do contrapiso, mas eu vou deixar ela por um segundo momento. Vamos diminuir o zoom, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Comando linha de construção, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui na porta, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar aqui um bom afastamento e aí eu vou digitar aqui porta do escritório, entre parênteses, em madeira. Clica do lado de fora, a hora que eu clico do lado de fora, ele corrige a camada, que estava na camada símbolo de nível, agora ele retornou para a camada texto geral. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina da porta, e eu vou colar nas mesmas quinas das demais portas. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique na linha de chamada, duplo clique no texto escritório e aqui é o depósito. Clica do lado de fora, duplo clique na linha de chamada, duplo clique no escritório e aqui na verdade é o cômodo de armazenamento de ovos que eu vou colocar abreviado. Clica do lado de fora, vou clicar aqui na linha de chamada, clico aqui no grip de deslocamento e vou reposicionar a linha de chamada. Vou deixar aqui nesse ponto. ESC, comando linha de chamada novamente, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e caminhar um pouco para baixo. Vou deixar aqui nessa posição, vou dar um afastamento e vou digitar aqui porta lateral, entre parênteses, em metalon. Clica do lado de fora. Comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Com o primeiro ponto de espelhamento, vou clicar aqui nessa posição. Segundo ponto de espelhamento, vou descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Comando linha de construção novamente, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e vou caminhar para o meio. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e aí eu vou digitar o texto laje. Clica do lado de fora. Vou marcar aqui o flechal, Enter para chamar o comando linha de chamada. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e eu vou digitar o texto contra flechal. Clica do lado de fora. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta e eu vou aproveitar para fazer a mesma coisa aqui no corte BB que ficou faltando. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse, vamos dar o zoom lá no corte CC. Ferramenta linha de construção, cursor na área de desenho,
Vamos aqui para o pé dilúvio. Vou pousar o cursor aqui nesse ponto. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, vou caminhar um pouco para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou dar um pequeno afastamento. E aí eu vou digitar o texto pé dilúvio. Clico do lado de fora. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, entre para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento vai ser essa parte aqui de baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos ver o que aconteceu aqui do outro lado. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a linha de chamada, entre para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto e vou caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, vamos corrigir aqui a inclinação. Vou deletar esse bloco que eu tenho aqui, delete, e vou corrigir esse bloco que está aqui do outro lado. Para isso eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, entre para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio do bloco. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até a interseção com o piso. Vamos deslocar, Ctrl botão direito do mouse, opção mais próximo, e eu vou deixar esse bloco aqui nessa posição. Clico, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, entre para finalizar a seleção, ponto base, primeiro ponto de espelhamento, vou clicar aqui e eu vou descer em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, excluir objetos de origem? Não, e agora as duas inclinações estão simétricas. Para finalizar, eu vou fazer a cotagem do piso e vou refazer a hachura. Então, vou lá no menu de camadas e vou retornar para a camada cotas. Comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e vou clicar aqui nesse ponto. Vou posicionar essa cota de 0,46 aqui no meio dessa aresta. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou fazer um retângulo para que a hachura contorne esse número de 0,46. Vamos diminuir o zoom, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hachura concreto. Vou ativar o comando hachura, padrão vai ser o AR-Conc e a escala vai ser 0,001. Enter, cursor na área de desenho e aí eu vou hachurar o contrapiso. Enter para finalizar o comando hachura. Posso apagar esse retângulo que eu coloquei aqui. E aí vamos diminuir o zoom para ver como ficou o desenho. Muito bem, com isso nós finalizamos o corte CC do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos começar o corte DD. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!